Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus nesta manhã, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 19. Hoje nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, tá bom? Apocalipse, capítulo número 19, e eu farei a leitura dos versos número 1 a 10 deste capítulo, tá bom? Apocalipse 19, 1 a 10, nosso tema será o quê? As bodas do Cordeiro. Logicamente que estamos falando do Cordeiro de Deus. Abra sua Bíblia, nós vamos orar mais uma vez, pedindo graça ao Senhor para a compreensão da mesma. Vamos orar? Ó Deus bondoso, graças te rendemos pelo favor do Senhor para conosco, na medida em que nos reúne aqui nesta manhã, nos dá a tua palavra, a qual podemos, ó Deus, manusear, ler, buscando segundo a graça do Senhor, aprender e praticar. Ilumina-nos, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito, fala conosco, ó Deus, de maneira poderosa, de tal sorte que sejamos transformados de glória em glória, à semelhança do Senhor Jesus, o nosso Redentor. Pedimos que o Senhor tome-nos nas tuas mãos, a começar em mim. Assim oramos em Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Apocalipse 19, vamos ler a partir do verso de número 1, irmãos. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm um testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém, amém. Meus irmãos, quando nós lemos o livro dos Salmos, há que se perceber algumas coisas que distinguem aquele livro. A primeira delas, e eu quero ressaltar 3, é que o livro já inicia conclamando aquele que é o peregrino a viver em fidelidade para com Deus, se afastando da impiedade e buscando uma vida de santidade. Você, da leitura daquele texto, já percebe claramente isto. E este salmo, o Salmo 1, já aponta também o final dos justos e dos injustos. Claramente isso se verifica. A partir deste salmo, até o salmo de número 45, você tem ali a peregrinação deste servo do Senhor, e você vai notar também com muita clareza que o texto apresenta as variadas situações em que o povo do Senhor está ali sujeito.
Você tem situações de alegria, você tem situações de tristeza, você tem situações em que eles estão perseguindo, outras que eles estão sendo perseguidos, e aí entenda, perseguindo no sentido de executando justiça. Você tem situações de pobreza, você tem situação de riqueza, situações variadas. Mas aí, quando chega no final do livro dos Salmos, portanto, dos capítulos 146 a 150, você tem ali aquele grupo de salmos, que inclusive já falei aqui na igreja, que são chamados salmos de aleluia. Ele se inicia assim e conclui assim. A leitura também, facilmente, pode nos levar a identificar isto. E aqui fica uma lição preciosa para nós nesse sentido, que eu creio que está em toda a Escritura. Marca-nos, como servos do Senhor, que nós precisamos ter uma vida íntegra, Salmo 1, que nessa vida nós passamos por diversas situações, mas que ao final cumpre-nos louvar, exaltar e bendizer ao Senhor, porque nele nós somos mais do que vencedores. Se você tomar então esse padrão para toda a Escritura, não será diferente também no livro de Apocalipse. Pois somos chamados a viver com integridade, devemos assumir as dificuldades que temos no caminho, mas ao final somos também convocados pelo Senhor para adorá-lo, para bendizer o seu nome, para festejar com o nosso Deus pela vitória que ele conquistou para cada um de nós. E como eu disse, isso está no livro de Apocalipse também. E este capítulo, particularmente, o capítulo número 19, é muito enfático nisso, por algumas razões. Primeiro, porque ele está inserido em um contexto de juízo. Lembremos, irmãos, que os inimigos do Senhor foram claramente apresentados, não é? Sobre eles vem o juízo de Deus através daqueles 3 ciclos que já falei para os irmãos, mas agora de maneira mais detalhada, Deus está mostrando como trata cada um desses inimigos, a saber 4, lembram deles, né? A grande meretriz, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, e o grande inimigo das nossas almas. E Deus começa a tratar de cada um deles exatamente na ordem inversa. E o primeiro a ser tratado, ou a primeira no caso, é a grande meretriz, que foi exatamente o capítulo de número 18. E aqui nesse texto você tem esse contraste estabelecido entre a situação vivenciada por Babilônia, a grande meretriz, que é uma situação extremamente triste para ela, mas é uma situação de júbilo para o povo do Senhor. Esse primeiro chamado se deu no verso 20 do capítulo 18, quando o povo do Senhor é chamado a exultar diante do juízo de Deus contra a grande meretriz. Veja comigo que ele diz assim: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou o quê? A vossa causa. Então Deus diz: olha, Babilônia está sendo julgada, isso não deve ser motivo de tristeza para vocês, povo do Senhor. Pelo contrário, é de grande o quê? Alegria. Só que quando chega no capítulo 19, verso número 1 a 10, essa convocação à exultação, ao louvor, ela é feita ainda de modo mais claro, tá? E também, logicamente, detalhado. Então, nesta porção, do verso 1 até o verso 10, nós temos essa chamada às bodas do Cordeiro. E quando você ouve bodas do Cordeiro, logicamente que você é remetido para aquela ocasião, muito comum aos judeus, que eram as festas de casamento. Quando havia toda aquela preparação, e eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, que não era festa como nós vemos hoje, né, de algumas horas, às vezes até com muita opulência, né, em alguns casos, mas eram festas que duravam dias, às vezes mais de uma semana. Você imagine o que é isso, né, uma festa de casamento que dura uma semana, mais de uma semana, com comida, com bebida, com música. É um negócio assim, fora da nossa compreensão, né? Se não fosse revelado, a gente não compreenderia isso. O quanto era investido numa festa dessa. Mas era realmente um momento de grande alegria. Então, quando no verso 1 ao verso 10, há essa conclamação às bodas do Cordeiro, e diz que bem-aventurado é quem participa disso, deve ficar muito claro na mente do leitor, daquela época, e consequentemente na nossa hoje, que o povo do Senhor deve se alegrar por contemplar a vitória do Senhor sobre os seus inimigos, porque nele, no Senhor, somos participantes dessa vitória. Aqueles que sofreram por conta
do seu testemunho e da palavra de Deus, tal qual João agora tem, segundo o próprio Deus, motivo de se alegrarem, e não devem deixar de fazer isso, pois esta é o quê? Uma santa convocação. Aí eu quero olhar com os irmãos para esse texto e vislumbrar como é que isso se deu, não é? Como que aconteceu essa chamada, de tal sorte que nós percebamos que o que temos aqui é a estrutura de um grande culto ao Senhor, um culto que se dá em 4 atos, não é? Cada um desses atos revelando um dos aspectos que faz com que nós nos prostremos diante do Senhor, nos alegremos, adoremos ao seu santo nome pela vitória que ele conquistou em Jesus Cristo. Por favor, então, vamos aqui por partes. Primeiramente, eu queria que você visse comigo, não é? O louvor a Deus que a grande multidão profere por conta do juízo da grande meretriz. Note comigo, depois destas coisas, então veja que ele está ligando contextualmente o juízo da grande meretriz com o evento que vai ser relatado aqui, não é? Ouvi no céu, então veja que isso se dá onde? No céu, esse é o ambiente desta adoração, deste louvor, não é? Uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia. Então, aleluia aqui é uma palavra que eu já disse, não é utilizada muito no Antigo Testamento, mas essa é a primeira vez em que ela ocorre aqui no livro de Apocalipse, e acontece várias vezes nesse mesmo texto, tá bom? Então, aleluia, que seria o quê? Glória a Deus. É uma palavra de exaltação, de louvor ao Senhor. Aleluia. A salvação e a glória e o poder são de quem? Do nosso Deus. A primeira declaração que ele faz nessa convocação é como que uma chamada à adoração, apresentando inclusive os motivos para isso, segundo o texto muito claros. Primeiro, por que deveríamos adorar o Senhor? Porque a salvação é dele. E aqui eu quero que você lembre do texto de Jonas, capítulo 2, versos de 8 a 10, quando Jonas está no ventre do grande peixe, ele ora ao Senhor, e uma das declarações que ele faz lá, naquela circunstância, é qual? A salvação pertence a quem? Ao Senhor. Então isso está muito claro. Então, quem é o Deus a quem pertence a salvação? Portanto, quem é o Deus que pode salvar, e não há nenhum outro? É somente o Senhor. A segunda razão que ele dá é que aquele que deve ser glorificado é o único a quem pertence toda a glória. E eu já disse aos irmãos também aqui, que Deus não divide a sua glória com ninguém, e isso é muito evidente. Os reis do mundo querem glória, não é? Os inimigos do Senhor querem glória, mas a glória ela pertence somente a quem? Ao Senhor, por isso ele é o único que deve ser adorado. E finalmente diz que também o poder são do nosso Deus. Contraste bem essas 3 coisas, irmãos, com a realidade vivida por aqueles irmãos naquela época. Portanto, se eles queriam ser salvos, teriam que se submeter ao governo presente, vigente. Se eles queriam glória, o mundo poderia oferecer isso, mas uma falsa glória, glória que não é devida ao mundo. E lembre aqui da tentação a que o Senhor Jesus Cristo foi exposto, quando Satanás oferece o quê? Todas as glórias desse mundo, ok? E o outro contraste é a questão de poder. Na época aqui, era o Império Romano, que dizia deter todo o poder. E então, quando o povo de Deus é convocado à adoração, há esse contraste entre aquilo que eles estão vendo, e de alguma forma até experimentando pela sua vivência, com aquilo que o próprio Deus é. Ele é o dono da salvação, ele é o detentor de toda a glória, e todo poder pertence somente a quem? A quem? A ele. Então, não é sem razão que isso é posto, porque aqui você tem o fundamento para que Deus seja o quê? Adorado pelo seu povo. Mas aí, ele também apresenta, no verso de número 2, uma outra coisa relacionada às obras de Deus. Então, primeiro ele diz, olha, Deus é o detentor da salvação, a ele toda a glória e ele tem todo o poder. Mas este Deus que tem tudo isso, qual é a forma pela qual ele age? Está agindo, julgando a Babilônia, há de julgar também os demais inimigos e cuidando de nós. Aí ele diz, verso 2, porquanto verdadeiros e justos são os seus o quê? Juízos. Então não deve pairar sobre a cabeça de nenhum dos leitores, né,
desta profecia, qualquer dúvida com relação ao caráter de Deus no que diz respeito ao que ele está fazendo, não é? Ele está fazendo isso com verdade, e ele está fazendo isso com o quê? Com justiça. Então, Babilônia não está sendo julgada aleatoriamente por conta de um capricho do Senhor, não. É porque, segundo um padrão reto, ele está julgando justamente a Babilônia e os inimigos do Senhor. Daí, na sequência do verso 2, ele diz: pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. Então, por que a grande meretriz está sendo julgada? Porque corrompeu a terra. Foi um instrumento para isso. Então, o juízo não é injusto. Pelo contrário, é um juízo que? Justo. E aí ele prossegue dizendo: e das mãos dela vingou o sangue do quê? Dos seus servos. Então, o que ela fez foi corromper e matar, né? Foi instrumento para a morte dos santos do Senhor. Por causa disso, ela está sendo o quê? Julgada. Então, nesse ato de adoração, né, nesta convocação ao culto, a primeira coisa que nós temos é exatamente a mostra acerca da grandiosidade do Senhor e das suas obras. Se você perceber, quando nós cultuamos ao Senhor aqui à noite, você já deve ter percebido a estrutura da liturgia, e o primeiro ato de adoração é qual? É um ato de convocação à adoração ao Senhor. O reconhecimento da grandeza de Deus, o reconhecimento do seu ser, o reconhecimento das suas obras, e por isso então o povo de Deus é chamado a adorar o Senhor. Logo em seguida você tem o quê? O ato de confissão, não é? Onde nós reconhecemos que fomos convocados para adoração, mas que não podemos fazê-lo como pecadores. Por isso, o que é que nós fazemos? Confessamos ao Senhor os nossos pecados. Como resposta ao perdão, nós louvamos a Deus pela redenção, e aí aguardamos a instrução do Senhor que vem pela sua palavra, e finalmente somos enviados ao mundo, para que possamos no mundo ser sal e luz. Então, essa estrutura de culto, ela está de alguma forma presente aqui nesse texto, sendo que o primeiro ato é qual? O convite à adoração ao Senhor, reconhecendo o seu ser, bem como as suas obras, ok? Aí no verso de número 3, irmãos, aí dentro desta mesma premissa, você tem aí a grande multidão falando uma segunda vez. Agora ela diz, repetindo, né, a palavra aleluia, que é glória a Deus, e diz o que? A sua fumaça sobe pelos séculos do quê? Dos séculos. Quando você vê essa linguagem de fumaça, não é? Você tem que lembrar muito bem do Antigo Testamento, né? Quais foram as ocasiões em que estas fumaças subiram? Lembram disso? Quando o quê? Sodoma e Gomorra é uma ocasião, a fumaça de juízo, mas tem uma outra. Quando a glória de Deus enche o templo. Então, quando você ouve fumaça, pelo menos duas ocasiões, muito evidentes no Antigo Testamento. Uma que é de juízo, como o irmão falou, e a outra que é a manifestação o quê? Da glória de Deus. Então, em outras palavras, o mesmo Deus que nos convoca à adoração, é aquele mesmo que está presente, tanto para abençoar o seu povo com a sua presença, como também para executar juízo sobre aqueles que são seus o quê? Inimigos. Daí essa expressão. E a sua fumaça, agora veja, ó, não é uma coisa temporária, ela sobe o quê? Pelos séculos dos séculos. Então veja que aquilo que Deus está executando é de maneira final, para sempre será assim. Logo, a implicação disto, uma delas é que a gente para sempre deverá o quê? Adorar ao Senhor, o nosso Deus. Então, lembre bem, ó, aqui está sendo um convite para essa preparação dessa festa, onde o povo de Deus se reúne para adorar ao seu Senhor. E de onde é que vem essa voz? Essa voz vem do céu, tá bom? Então esta é a primeira coisa, o louvor a Deus proferido pela grande multidão na medida em que conclama as nações a adorar ao Senhor. Daí nós temos o segundo ato deste culto, que é o verso de número 4, por favor. Agora nós temos a adoração dos anciãos e também dos 4 seres viventes. Irmãos, lemos assim:
os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, o quê? Aleluia. Por favor, volte sua Bíblia, aí a página de sua Bíblia, alguns capítulos antes. Capítulo de número 4 de Apocalipse. Você tem a visão do trono, já expliquei isso, né? Aquela visão gloriosa. E quando chega no capítulo 4, verso 4, é a primeira referência que nós temos a estes seres e aos anciãos. Abrir aí Apocalipse 4:4, diz assim, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão o quê? Coroas de quê? De ouro. Agora o 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, o quê? Por diante e por... E aí ele vai explicar a partir do verso 7, o que cada um desses seres viventes dizem. E eles todos, em uníssono, glorificam a Deus por aquilo que Ele é e pelo que Ele faz. Então, esta é a primeira referência no livro de Apocalipse a estes seres. Onde é que eles estão? Diante do trono. Agora, quando você vai para o capítulo 19, verso 4, onde está sendo aí findo, né, o tempo da ação de Deus de julgar os ímpios, esses mesmos seres viventes que glorificaram a Deus lá, apontando para a obra que Ele haveria de fazer, ok? Agora glorificam a Deus pela obra que Ele o quê? Executa. E aí por isso que Ele chama os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. 2 palavrinhas ele diz, a primeira eu já fiz referência, que aleluia seria o quê? Glória a Deus. E amém quer dizer o quê? Assim seja. Então o que é que eles estão dizendo? Eles estão confirmando que assim seja. O quê? O juízo de Deus sobre os nossos inimigos. E por Deus executar isso, devemos glorificá-lo. Por isso que logo na sequência, o que é que ele diz? Aleluia. Então, glorificado seja Deus por aquilo que Ele está o quê? Executando. Então, os 24 seres representam quem, irmãos? Já falei sobre isso, né? O povo do Senhor, né? Antiga aliança e nova aliança. Das 12 tribos e os 12 o quê? Os 12 apóstolos. E os 4 seres viventes, lembre que cada um deles aponta para um aspecto do Senhor, lembra? Um como leão, outro como águia, lembra disso? Então, todos estes aqui representam as forças do Senhor, aqui devidamente representadas nos seus atributos. Então, todos estes seres, eles estão reunidos no céu, convocando o povo à adoração, ou participando dessa convocação, e também o quê? Adorando ao Senhor. Pelo quê? Pelo que Ele realizou. Então aqui o povo de Deus está representado, porque nós não estamos lá no céu ainda, né? Mas aqui nós temos a representação deste povo por meio destes anciãos. Então aqui o segundo ato deste culto, tá bom? O terceiro ato que nós temos, irmãos, que o texto também registra, está agora do verso de número 5, não é? Onde nós temos uma voz que sai do trono. Note comigo. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os o quê? E os grandes. Mais uma vez esta voz. Aqui existem possibilidades, né, com relação a esta voz. Mas o que há de senso comum é como se o próprio Deus estivesse convocando a adoração ao seu próprio nome, o que não seria nenhum pecado, porque já que nós temos as pessoas da Trindade, então, por exemplo, o Espírito nos convoca a adoração ao Pai e ao Filho, o Filho nos convoca a adoração ao Pai. Então, esta voz que sai, né, do trono,
ela pode ser entendida, e eu creio que é a mais justa forma de entender, como o próprio Deus convocando. Mas aí você diz assim, mas pastor, como é que Deus pode conclamar que dê louvor ao próprio Deus? Eu disse, qual é o engano disso? Qual o problema que tem do Espírito convocar a adoração e louvor aos próprios filhos? Nenhum. Zero. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Vamos dar uma olhadinha nisso, tá? João, capítulo de número 14. Quando o Senhor Deus está para ir de volta ao céu, né? Ser assunto, o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele faz uma promessa, a promessa do Espírito, tá bom? Você tem duas ocorrências aqui em João, que são majoritariamente as que mais explicam isso, João 14 e João 16, vamos analisar aqui, se há possibilidade do Espírito glorificar ao Filho, ok? Se há contradição nisso, por favor irmãos, vamos ler aqui, verso de número 13, abrir aí João 14, 13. Vamos começar daí, tá? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará o quê? Convosco. Agora, por favor, vamos agora para o verso de número 25. Alguém leia para mim a partir desse verso. Desse mesmo capítulo. Então ele está fazendo a promessa de um Espírito, o Espírito de Deus, que vai agir nos discípulos, conduzindo eles à verdade. Aí quando chega no capítulo 16, por favor, irmãos, capítulo 16 de João, verso de número 4, outra pessoa lê aí, por favor, a partir daí. Prossegue. Mas agora vou para junto daquele de mim que ouve, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque eu tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, enviarei. Pode prosseguir. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Prossegue. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda. Muito tempo dizer, mas vós não podeis suportar agora. Agora note bem, ó. Quando vier, pode prosseguir. Agora ao ponto, ele, está vendo? Então não há qualquer problema do Espírito glorificar o Filho ao Pai e do Filho glorificar ao Pai. Então não há inconsistência em concluir que Apocalipse 19, verso de número 5, é o próprio Deus convocando a adoração a qualquer uma das pessoas da Trindade. O Espírito glorifica o Filho, e o Filho e o Espírito glorificam o Pai. Daí a convocação. Ficou claro, irmãos? Nenhum problema. Nenhum problema. Diga, meu querido.
Exato. Perfeito. Exato. Correto. Exatamente. Perfeito. É isso aí mesmo. Então, irmãos, o que que nós temos aqui? O próprio Deus glorificando a si mesmo dentro das pessoas do quê? Da Trindade. E o que é que ele faz? Ó, dai louvores ao nosso Deus. Então, quem é o único digno de receber? O Senhor. Agora, quem? Quem que deve louvar? Os seus servos. Quem é quem esses servos? Somos nós. Os louvores dos servos do Senhor. Ok? Os que o temeis. Então veja que vai afunilando, tá certo? Porque alguém pode dizer, servo, todo mundo é servo de Deus, até o diabo, né? É servo de Deus, sim. Mas aqui não é o louvor do diabo. É o louvor dos servos. Porque este é feito e aceito, porque é feito na mediação do Senhor Jesus. Então Deus não aceita adoração fora da mediação de Cristo. É muito importante que se diga isso. É vã. Por isso que ele diz, os servos, os que o temem. E aí ele vai para mais uma. Os pequenos e os grandes. Aqui há uma questão bem importante, que é a seguinte. Geralmente, a adoração dos falsos deuses, ela estava associada a status quo social. Quem tinha mais dinheiro, quem tinha mais pompa. E Deus diz, não, todos, pequenos e grandes. Não importa se é pobre, ou se é o quê? Ou se é rico. Não importa. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que são servos do Senhor, portanto, que adoram ao Senhor em espírito, na mediação do Senhor Jesus, esses são os que são conclamados a adorar ao Senhor. Então, aqui não há o quê? Acepção de pessoas. Ricos e pobres. Doutos e indoutos. Diga, filho. Deixa só chegar aqui o microfone para você falar e nós podermos ouvir. Deu certo? Não? Aqui, isso. Isso. Não, o que eu ia dizer, reverendo, é que, por exemplo, na conversão do carcereiro, na conversão, né, do centurião, como muitas vezes se extasiava, o centurião foi convertido, né, e a ideia de que o evangelho estava aberto apenas aos simples, aos Exato. pobres, e de repente alguém da alta sociedade, de alta estatura de poder, alcançado. é alcançado, e mostra claramente que a glória de Deus estava limitando os homens e colocando-os debaixo da mesma condição, da mesma condição diante de Deus. Nesse sentido que hoje a gente vê a igreja como a igreja formada. Heterogênea. Né? Exato. E aí isso não deveria causar distinção. Né? Às vezes a gente até mesmo se intimida, né? Alguns círculos, né? A diferença entre ricos e pobres, né? A diferença entre os que têm estatura, né, financeira um pouco maior. Na realidade, debaixo da graça de Deus, debaixo da ordem de Deus, todos estão na mesma circunstância e não há distinção, porque Deus é quem é o glorificado. Eu né? conheci um trabalho, eu fui uma vez numa viagem a São Paulo, eu conheci um trabalho que foi iniciado num bairro muito nobre lá. Lá tem essas coisas, né? Aqui, acho que toda cidade tem, né? Esse bairro nobre. E aí iniciaram esse trabalho lá, e para surpresa dos que iniciaram, o que eles queriam atingir era a classe mais alta. O que é justo, porque pecador, independente da condição financeira, carece da salvação. Mas para a surpresa daqueles que estavam plantando o trabalho, quem foi que se aproximou do trabalho? As pessoas que trabalhavam na casa dos ricos. Logicamente que depois vieram aqueles que eram, né, os patrões. Mas quem foi os primeiros a se aproximar?
Hoje, logicamente, que é uma igreja bem heterogênea, né? Tem servos e senhores, né? Tem gente rica, tem gente também de condição mais humilde, mas isso chamou a atenção e mostra mais uma vez que não há distinção diante do Senhor, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, não importa a condição, ok? O chamado do Evangelho é também feito aos ricos, como é aos pobres, e Deus é quem age, conduzindo-os à conversão, tá bom? Então aqui não é à toa que o próprio Deus chama quem? Pequenos e grandes. Quem teme a Ele, vem adorar, aleluia, dê louvores ao nosso Deus, dê louvores ao nosso Deus. Então a própria Trindade, né, agindo nesse mesmo intento de adoração, e tudo no contexto de festa. Aí nós temos o terceiro ato, verso de número 6 até o verso de número 8, mais uma vez a expressão voz de numerosa multidão, a mesma que está presente no verso 1, com um adendo. Qual é? É que agora esta voz, ela vem caracterizada, é voz como de muitas águas, e como de fortes o quê? Trovões. Então é uma voz que estronda, ok? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Lembra dessa expressão de quebrar a voz forte e firme? É a mesma que está acontecendo aqui. E, para não variar, qual é a primeira expressão que é trazida? Aleluia, que é glória a Deus. Mais uma vez essa expressão, e aqui lembre dos salmos de aleluia, tá? Salmo 146 a 150. E quando esta multidão glorifica ao Senhor, mais uma vez ela apresenta aqui algumas razões para isto. Lembre que da primeira vez foi dizer que Deus é quem detinha a salvação, a glória e o poder, e o que ele estava realizando era exatamente a expressão da sua justiça para com aquele que havia pecado, no caso, a grande meretriz. Agora a expressão toma um caráter diferente, de estabelecimento do reino. Olha só o que é dito no verso de número 6, depois do aleluia. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o todo o quê? Poderoso. Três coisas importantes aqui. A primeira delas, reina quem? O Senhor, que é o correspondente para o Deus do pacto. Então o Deus do pacto é o que reina. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é Ele que reina. Note bem, Ele não vai reinar, Ele está o quê? Reinando. Não é uma coisa futura, Ele já está estabelecido, como sempre esteve. O que Ele está aqui é constatando a realidade, é um fato. Reina o Senhor. Quem? O Deus do pacto. Depois o nosso Deus, que é o Deus que governa tudo, a palavra Deus aí, que aparece Senhor, depois Deus, e em último lugar, que Ele é quem? O Todo-Poderoso. Então seria como? Como é que Deus reina? Ele reina cumprindo os termos do pacto, Ele reina governando sobre tudo e todos, e Ele reina com todo o poder, ou seja, soberanamente. Não há outro que possa tirá-lo desta posição, dessa condição. Então, quando a multidão louva a Deus e conclama aqueles a que louvem também, ela estabelece mais uma vez esta razão. Nós louvamos a Deus porque Ele reina soberanamente, Ele reina governando sobre tudo e todos, e Ele reina cumprindo os termos que Ele estabeleceu desde os tempos eternos, quando entrou em relação pactual com o seu povo. Isso para aqueles que estão ouvindo é muito bom, irmãos. É uma bênção. Porque imagine você estar debaixo de sofrimento, achando que tudo está perdido, que não há mais jeito, desespero total na vida de muitos, e você como crente receber esta verdade e crer nela, que o seu Deus reina, mesmo quando tudo parece estar de ponta cabeça. Aí eu fico a pensar, né, quando leio esse texto, que muitas vezes a nossa vida dá uma bagunçada grande, né? Geralmente a bagunça se dá por conta dos nossos próprios atos, né? Geralmente. Eu não estou dizendo que tudo que acontece em sua vida é culpa do seu pecado. Não. Mas, por vezes, a nossa vida dá uma bagunçada. E a impressão que nós temos, né, olhando para o contexto político, econômico, né, não é verdade?
coisa que está aí, a nossa família, é uma bagunça tão grande, meu Deus do céu, parece que as coisas estão desgovernadas. Não há esperança de mudança. Mas ao ouvir tais palavras, nós temos a convicção que Deus reina. E aí, lembra da musiquinha que a gente canta? Reina o Senhor? Assim deveríamos fazer. Tremer, temer e adorá-lo, por saber que Ele reina e guia o seu povo sempre em triunfo. Isso é uma grande bênção. Então é isso que essa multidão está dizendo: pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Diante disso, olha só, verso 7. Agora leiam aí o verso 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes o quê? A glória. Está vendo aí? Por saber que Deus reina, como é que eu vou ficar, irmãos? Ah, que pena, Ele reina, né? Poxa. Não, irmãos, é alegria, exultação. E perceba bem o contraste entre essa postura e a postura da grande meretriz. Como é que está a grande meretriz? Aí, veja lá, não é? Jamais vai ver alegria, jamais vai ter casamento, jamais vai ter trabalho, jamais vai ter comércio. Então, enquanto está ocorrendo grande tristeza na meretriz, do outro lado, no céu, grande alegria, grande exultação. Então, como é que o povo do Senhor deve se portar? Alegremos-nos, exultemos e demos a glória a Deus. Então, dar glória a Deus não é coisa de gente pentecostal, irmão. É coisa de gente que entende a Bíblia e vê a verdade. Glorifica a Deus por ver as suas grandes obras sendo consumadas na terra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela salvação de um pecador. Glória a Deus pela execução do seu juízo. Glória a Deus pela perpetuação da verdade, a sua palavra. Não precisamos temer isso. É bíblico. É uma convocação. Glorificar ao Senhor, por seu ser e por suas obras. Lembre disso, tá bom? Aí ele diz, glória a Deus por isso, e apresenta uma outra razão, parte B do verso 7. Por quê? Agora veja, olha, agora é a festa chegando. Porque são chegadas, o quê? As bodas do Cordeiro. Está chegando a hora da festa, de grande alegria, é a hora do casamento. Ninguém vai para o casamento, né, Luciano? Triste, né? Pode ficar até um pouco ansiosa, ou ansioso no caso do noivo, mas triste não. Então, não, a pessoa vai dizer, rapaz, você está indo para o casamento ou para um velório? Usando a expressão popular, né? É um casamento ou está indo para o matadouro? O que é que você está indo? Não, você está indo para um momento de alegria, de festa. Então alegre-se nisso, porque são chegadas as bodas de quem? Do Cordeiro. Agora note bem, ó. Bodas de quem? Do Cordeiro. Não é qualquer festa, é a festa. Não é qualquer casamento, é o casamento. É o evento, não é do ano. É da existência da humanidade. Dos séculos e séculos. É o maior de todos. Então, quando nós olhamos para essa convocação, nós devemos, de alguma forma, vislumbrar esse glorioso dia, onde estaremos com o Senhor, participando das bodas do Cordeiro, irmão. Que festa maravilhosa! E nós somos qual parte desse aí? Não somos o Cordeiro, né? Nós somos a esposa. A igreja, daí a figura do casamento, né? Tomada nesta comparação, o casamento de Cristo com a igreja, e é o casamento do esposo com a esposa, essa comparação aqui. Agora veja, essa esposa, ela já a si mesma se ataviou. Mais uma vez, Luciano, está se preparando, tá, minha filha? Vestindo a roupa e tal, experimenta coisa aqui e acolá, o que é comum de todas as noivas. E a impressão que você tem, à primeira vista,
é que esta preparação da noiva, segundo o verso 7, ela foi proporcionada pelo próprio esforço da esposa, da noiva. Mas o texto mostra que não é assim. Veja comigo. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Então o atavio que a esposa recebe não foi fruto de suas obras, mas da obra de alguém em benefício dela. Quem? O noivo, o próprio Senhor. O próprio Senhor que concedeu vestes brancas, alvas como a neve. Então, mais uma vez, contradiz a nossa cultura, né? Porque geralmente quem vai casar, a esposa, a noiva é que paga o vestido, né? Não é verdade? Tornou-se cultural. Você já viu alguma vez? No meu caso não foi assim também não, viu? Hoje eu me arrependo depois de ler esse texto. Quem paga o vestido é a noiva. Nesse caso aqui, é o noivo quem dá a roupa para a noiva. E dá melhor. Estou devendo, né, amor? Eita, se botar juro e correção monetária. Mas não é uma coisa que contraria a nossa cultura. O noivo dá o melhor para a noiva, para que ela se apresente da forma mais bela possível. Por favor, abra a sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 5. Eita, que quem vai casar agora vai me pegar, né? É uma pessoa. Mas é o que está aqui mesmo, irmãos. O noivo foi quem preparou. Não posso dizer outra coisa. Vamos lá. Efésios capítulo 5, verso 25. Vou ler a partir daí. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja a obra sacrificial dele em função da esposa, tá? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora veja o verso 27. Para apresentar a si mesmo, ou seja, ele prepara a noiva para que ele receba. Então por que, usando a nossa pequenez de compreensão, por que ele prepara ela da melhor forma? Porque quanto melhor ele preparar, melhor será a forma com que ele a receberá. Mas se ele botar de qualquer jeito, chegar na lua de mel, que ele levantar o véu, ele vai ver o quê? A tragédia. E aí vai botar a culpa em quem? Nela? Não, em você que não preparou. Por isso que, olha só, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem o quê? Defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Então note bem, irmãos, que quando é dito aqui que ela está ataviada, ela já si mesmo se ataviou, porque foi dada a ela vestir-se de linho finíssimo. Quem deu essa roupa para ela foi o marido, o noivo no caso. Ela não comprou, porque é graça, não é obra, ou não são obras humanas, é o favor de Deus para com a noiva. Isso é belíssimo, né? Isso é uma coisa maravilhosa, que zelo. Isso homens, né? Eu, você, irmão, irmã, nós temos a forma como a gente cuida da nossa noiva. Isso é muito sério, né? E aí ele diz, olha, porque foi-lhe dado vestir-se linho finíssimo, resplandecente e puro. Aqui tem um contraste mais uma vez. Você lembra que quando falou da grande meretriz, como é que ela se vestia? Era uma roupa ostentosa, né? Mas ela era carregada de sensualidade. Era belo, porque atraía pela riqueza, suntuosidade, mas era sensual, então perdia o valor. Aqui a beleza está na pureza. Que coisa, né? A beleza está o quê? Na pureza. Meu Deus.
Como a gente está andando errado, não está, irmãos? Qual é a veste que devemos nos revestir? Vestes santas. Daqui está a beleza dessa mulher. Linho finíssimo. O mais nobre de todos. Resplandecente, de tão alvo resplandecia. E puro. Essas são características que revelam realmente a santidade desta mulher. Cristo pegou a roupa dela, limpou, para que ela ficasse linda. Nos nossos casamentos também tem esse aspecto, né? Entra todo mundo, faz o cortejo, e o último a entrar quem é? A última? A noiva, né? Geralmente o pessoal fecha a porta e tal, para criar aquela expectativa, e aí quando abre a porta, aí lá vem a noiva, Luciano. Aí o cidadão que está aqui na frente olhando, começa a chorar de ver a mulher. Você lembra do seu casamento? Começa a chorar vendo a mulher entrando, e diz, é minha esta? Ah, coisa bela, não é, irmãos? Meu Deus do céu! Eu lembro, meu amor. Aí quando eu me esqueço, eu vejo o vídeo, ou a foto. Mas, meu Deus do céu, lembro da roupa, lembro da cor das unhas, da forma como estava pintada, o jeito do cabelo, lembro. Meu Deus, que coisa linda. Imagine Cristo olhando para a sua igreja. E você, a igreja. É motivo para chorar ou para se alegrar? Se alegrar, por isso que ele diz, alegre-se, exulte, dê glória a Deus que você está entrando, noiva, vestida da melhor forma possível. Que bênção. Aí ele diz, e o que é esse linho finíssimo? Que alguém poderia, o que é esse linho finíssimo? Ele diz, ó, o linho finíssimo não é o tecido em si, são os atos de justiça dos santos. Agora pensa bem, você lembra que o profeta Isaías disse que os nossos atos de justiça não passavam de quê? Então não são roupas conquistadas por nós, porque as nossas são sujas. As que estão sendo nos dadas, não é? As que nos estão sendo dadas, são roupas de quem? Dadas pelo Senhor. Então jamais pense que você vai participar dessa festa, viu, irmão? Ou eu, por qualquer mérito nosso, não. Não tem mérito nosso. É todo do noivo, de nosso esposo, Jesus Cristo. Nada nosso, nada, absolutamente nada. Você não vai para o céu por suas obras. Porque as suas obras não são como linho finíssimo com atos de justiça, mas de injustiça. Estão entendendo? Estão vislumbrando? Estão tendo a figura aí do céu, a noiva chegando, linda, que a roupa você tem que botar assim, a mão no olho para ver, mas maior ainda é a glória do noivo, que é o que nós vamos ver depois. Tá bom? Que é a partir do verso 11. Então, se a noiva é bela, imagine o noivo. Vamos lá. Então me falou o anjo. Esse anjo, possivelmente, e aqui eu vou nessa linha de pensamento, é o mesmo anjo que convocou João para escrever lá no início, capítulo 1. O anjo aparece para dizer a ele o que é para fazer. E o que é dito? Ó, verso 9. Então me falou o anjo, escreve. Irmão, isso aqui é importante, viu? Por que tinha que escrever? A resposta é óbvia. Para ficar o quê? Registrado. Escreve estas coisas. Registre isso. E aqui você tem um testemunho, né, desta ação de Deus preservando a sua palavra. Por isso que, graças a Deus, temos a palavra escrita. Então escreve, registra isso. Ok? Escreve isso. Quando o anjo então fez isso, disse para ele o que era para escrever. Bem-aventurados
Lembra que eu fiz um estudo aqui na igreja sobre as bem-aventuranças de Apocalipse? Depois você procura lá no... Onde mesmo, Marcelo? No YouTube, né? E procura lá as bem-aventuranças do Apocalipse. E você vai ver um estudo específico sobre isso. Mas eu vou aqui rapidamente dizer, tá? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas e do das bodas, digo, do Cordeiro. Quando você lê esse texto, você tem que lembrar daquela parábola que está dentro do sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo, a partir de Mateus 24. Ok? E aqui depois você pode ler em casa lá, você vai ver, Mateus 24, a partir de lá você tem as palavras deste sermão escatológico. E a essência dessas bodas é a seguinte: foram chamados e as mulheres não se o quê? Ataviaram direito, as pessoas convidadas, e quem não estava ataviado para as bodas, foi convocado a quê? A sair. Cadê a roupa? Não tem, sai. E a sua? Não, sai. E você? Não. Então, só pode participar destas bodas quem estiver devidamente ataviado. Quem não tiver, não tem outra possibilidade. Certo? Nesse sentido, portanto, onde é que está a bem-aventurança? É você ter sido chamado para participar dessa boda e dela participar, porque isso é expressão da graça de Deus, faz de você uma pessoa feliz por participar das bodas do Cordeiro, é uma felicidade indizível. Que bênção é participar disso, é isso que você tem que pensar. Tristeza é ficar fora. E aqui, mais uma vez, eu quero lembrar aos irmãos, né? Você já teve a experiência de estar acontecendo uma festa e você não ser convidado? Como é que você se sente? Algumas vezes a pessoa diz, não, ainda bem, não fui mesmo, não ia ser boa mesmo. Não, mas essa aqui vai ser boa. O ruim vai ser estar fora dela. E se eu fosse você, eu começaria a me preocupar com isto. De não participar das bodas do Cordeiro. Se você não está ciente disso, se você não está convicto disso, ouça bem o que eu vou lhe dizer, comece a se preocupar, porque esta é uma festa da qual você não pode estar fora. Pense nisso. Então, bem-aventurado é o quê? É quem foi convidado. E como é que esse convite se dá? É a chamada do Evangelho. Resposta dada em arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Apoiar-se tão somente nele, na sua obra, ser ataviado por ele e participar desta grande festa, as bodas do Cordeiro. E aí ele diz, e acrescentou, são estas, final do verso de número 9, são estas as verdadeiras palavras do quê? De Deus. Em outras palavras, fiel é esta palavra, feliz é quem foi convidado. Se você não foi, comece a se preocupar, porque o seu caso é grave. Ok? Então você tem o quê? A chamada, a participação das bodas dele e a bem-aventurança. Agora, no final deste texto, verso 10, está tudo entendido aqui? Tudo claro? Verso 10, você tem a última parte deste culto, né? Chamou para a festa, agora vamos festejar, né? E aí ele diz, prostrei-me ante os seus pés, isso aqui é João, para adorá-lo. Qual foi o intento de João? Adorar ao anjo. Só que o anjo não era Deus. Então, ele não deveria aceitar a adoração. E nem João deveria conceder a adoração ao anjo. Imediatamente, olha o que acontece. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. O que não era para fazer? Adorar o anjo. Então, aqui já é um combate firme, claro, contra a adoração a outro ser que não seja quem? Deus. Ah, mas é o anjo, Gabriel, Rafael. Não importa, meu filho, o nome que você der a ele. Não pode adorar, só um deve ser adorado. Quem foi o anjo que requereu a adoração? Tudo isto te darei, se prostrado o quê?
Satanás, não é? Pediu adoração. E Cristo respondeu: só a Deus o quê? Adorarás. Só a Ele darás culto. Não pode adorar outro. É idolatria. Então não adore nenhum ser, nem situação, nem matéria, nem diga que não tem nada, que não existe Deus, e adore um Deus que não existe. Porque o único que deve ser adorado é quem? É Deus. Por isso ele diz: olha, vê, não faças isso, porque eu sou conservo teu, e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Então a quem nós devemos adorar, irmãos? A Deus. Lembra dos amigos de Daniel? Fizeram a estátua, se não adorar, morre. Se não adorar, morre. Eu quero ver quem é um Deus que vai livrar. Ele disse: olha, eu não sei. Eu fico imaginando aquela cena, né? O rei deve ter achado uma afronta muito grande, né? Eu não sei se ele vai livrar ou não. Ele livra se ele quiser, ele é soberano. Agora, uma coisa eu sei: nós não vamos adorar. Ah, não vai não? Pois vai para a fornalha. E entraram, jogaram lá dentro. Diz a Bíblia que aqueles que foram jogar já se queimaram só de chegar perto. Imagina como estava acesa a fornalha, quente. E quando lançaram lá, viram: eita, peraí, nós lançamos 3, tem 4, e o quarto tem a aparência dos... Quem é isso aí? Aí chama ele de volta. Diz que a roupa nem chamuscou, cheiro de fumaça não tinha. A constatação foi qual? Só há um Deus que pode livrar. O Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. Então, eu não posso adorar nenhum outro, mesmo que isso de alguma forma represente o quê? A minha morte. Agora, reconheça-se frágil diante de uma ameaça dessa. E peça a graça a Deus para lhe firmar. Porque se você passar por isso, tem que ter força do Senhor para não negar. Não é? Muito bonita a gente contar a história, cremos nela, mas uma coisa é você falar disto, outra coisa é você viver isto. Por muito menos, negamos. Não é verdade? Então, adore a quem? Só a Deus. Porque Ele é conservo, diz. Pois o testemunho de Jesus é o espírito que? Da profecia. Em outras palavras, como é que isso se verifica, não é? Como é que isso acontece? Na medida em que você testemunha de Cristo, você está dando, então, materialidade a essa ação do Espírito de Deus, conservando a sua integridade diante de Jesus. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida disso? Primeira delas, querido, aprenda a adorar a Deus. Eu insisto em dizer isso. Às vezes eu olho para a expressão dos crentes no culto, meu Deus, dá uma tristeza tão grande, eu desvio até os olhos, porque é contagiante. A tristeza com que eles vêm adorar a Deus. Eu sei que nós trazemos no coração muitas situações difíceis, variadas ordens, mas quando você vem à presença do Senhor, é exatamente o momento que você tem, não é para descarregar não, viu? Que aqui não é culto de descarrego, aqui é o momento que você tem para louvar a Deus e bendizer o seu nome, exultar de alegria, porque Ele reina, mesmo quando sua vida está um caos. Que outro local você tem que fazer isso? No meio da comunhão dos santos, de gente que vive os mesmos problemas que você, com maior ou menor intensidade, mas essa é a ocasião. Louve a Deus, meu filho, adore ao Senhor. O momento que Deus nos convoca é um prelúdio do céu. Mas aí a pessoa vem, cerra os lábios, diz que está cantando para dentro. Só que toda vez que a gente vê adoração na Bíblia, não tem cantando para dentro. Me mostre uma só ocasião na Bíblia em que os crentes cantam para dentro. Porque já ouvi isso, viu, irmão? É porque eu canto para dentro, pastor.
Canta para dentro, né? Deixa estar. Cante para dentro. Cante para fora, filho. Abra sua boca. Fale. Fale as grandezas de Deus. Louve ao Senhor. Essa é a convocação dessa parte, dessa sessão do livro. Louvar, adorar a Deus. A multidão canta, os anciãos cantam, os seres viventes cantam, a própria Trindade clama a louvar, e você continua sem querer fazê-lo? Não tem algo errado? Ou é impressão? Então, convoque-se, analise, por que você está dizendo, Senhor, por que eu estou assim nesse abatimento? Por que eu não consigo louvar a Ti? Será que é porque eu estou questionando a Tua grandeza, a Tua bondade comigo, porque as coisas estão dando errado? Qual é a razão? Pergunte-se. Converse com a sua alma. Não é assim? Não foi assim que a gente aprendeu no Salmo 42? Porque está abatida a minha alma. Espere em Deus, pois ainda o louvarei na sua presença. Ó, o abatimento transformado em louvor, desde que haja uma reflexão sincera acerca dos motivos que estão levando você a cerrar seus lábios. Pense nisso. Louve ao Senhor. Você tem razões de sobra para fazê-lo. Segundo, a graça divina a nos convidar às suas bodas. Que bênção é sabermos, irmãos, que mesmo sem qualquer merecimento nosso, nós somos convidados à maior de todas as festas do universo. Já pensou? Não é uma honra conferida a quem não tem mérito, por isso é graça. Que bênção, louve a Deus por isso. Oh Deus, como é bom saber que farei parte desta grande festa, e como noiva, ataviada, linda, participando disso. Que bênção, não é? Não é uma grande bênção? Você vai fazer parte da maior festa. Então, aqui eu fiquei pensando na aplicação. Você, às vezes, como eu disse, fica triste, porque não foi convidado para uma festa, né? Poxa, fulano de tal, meu amigo, não me convidou. Eu disse, meu filho, olha, você quer ficar triste por uma festa que você não foi convidado? É essa aqui, ó. Aí a gente cai numa crise existencial, porque não foi convidado. Ai, meu Deus, não fui convidado para a festa. Não foi convidado porque ele não tinha condições de chamar todo mundo, até porque ele esqueceu, ou até porque ele não quis. Essa é outra coisa, resolve de outro jeito, é daqui da terra. Pense na grande festa, a qual que você não pode deixar de ser convidado, que é do céu. E tem gente que deprime, viu, irmãos? Fulano de tal fez a festa, não me convidou. Não sei por quê. É obrigado a convidar o mundo todo? Não. Agora a festa que eu não quero deixar de ser convidado, e que pela graça de Deus já fomos, é a festa que Deus promoverá. Você se alegra com isso ou você está triste? Pense nisso. O anjo disse para João, escreve. Só que nós não podemos reescrever a Bíblia, não é? Seria um pecado. Eu não posso escrever, mas eu posso o quê? Falar. Porque criei. Então fale. Fale das bodas do Cordeiro. Fale da alegria de termos o Senhor nos preparando para nos receber. Fale da convicção de que Deus reina. Fale. Abra a boca. Hoje à noite eu vou falar sobre isso. O endemoniado mudo. Abra a boca e fale. Fale. Não podemos escrever, porque não pode acrescentar, nem tirar. Está escrito. Mas eu posso falar. Eu posso testemunhar disso. E você também deveria fazê-lo. Finalmente, irmãos, lembremos da grande bênção, como o próprio anjo falou, bem-aventurado. Eu quero encerrar essa lição dizendo assim, você, meu querido irmão, é um bem-aventurado, por fazer parte do povo do Senhor, chamado a participar das bodas do Cordeiro. Se você não tem razão nenhuma no mundo para se alegrar, que tudo está um desastre, você tem a única e maior, que deve nortear toda a sua vida,
ser alguém que foi convidado para participar das bodas do Cordeiro. Bendito seja Deus por isso. Que isso alegre o seu coração em meio às lutas, lhe estimule a prosseguir e a falar das grandezas do nosso Deus, que nos chama para a festa. Que Ele nos abençoe. Amém.